Mateus capítulo 6, versículos 16 e 17. E o outro é Isaías 58, 6 e 7. Vamos tratar sobre jejum e vamos tratar sobre a totalidade do homem e o que o jejum pode fazer pela totalidade do homem. Tá? Então vamos lá, vamos começar então em Mateus, né, que diz assim: quando jejuardes, não tomeis um ar sombrio, como fazem os hipócritas, pois eles desfiguram seu rosto, para que seu jejum seja percebido pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge tua cabeça e lava o teu rosto. Esse foi o recado de Jesus, como nós devemos fazer. Porque ele diz, né? Tu, porém. Então, o recado é para a gente. Em Isaías 58, versículos 6 e 7, veja só a ligação que Isaías vai fazer com Jesus daqui a pouco. Mesmo tendo 600 anos antes, né? No versículo 6 ele diz: por acaso não consiste nisto o jejum que escolhi, em romper os grilhões da iniquidade, em soltar as ataduras do jugo, e pôr em liberdade os oprimidos, e despedaçar todo o jugo? Não consiste em repartir o teu pão com o faminto, em recolheres em tua casa os pobres abrigados, e investires aquele que vês nu, e em não te esconderes daquele que é a tua carne? Veja, Jesus adverte sobre o jejum, como nós devemos fazer o jejum, e Isaías diz um tipo de jejum bem diferente. Meus irmãos, quero tratar com vocês sobre a importância do jejum. Repare que o Senhor Jesus nos ensina de uma forma bem pedagógica sobre os 3 aspectos que um ser humano tem e um cristão deve reconhecê-los. Um cristão deve se reconhecer diante de Deus, diante do próximo e diante de si. Se não se reconhecer diante de Deus, não se reconhece e não reconhece o próximo. Deus é a justa medida. Jesus é a justa medida de tudo. De tudo. Quando falamos em jejum, para que não pareça uma palavra somente seca, fazer jejum, porque hoje até fazer jejum para quem quer fazer dieta, parece interessante, não é? Fazer jejum, ou fazer, por que eu vou me sacrificar? Primeiro, esse jejum ao qual Jesus se referiu. Quando jejuares, não queira parecer para os seus irmãos que você está jejuando. Eu com o próximo. E o jejum por si só é eu comigo, porque eu vou lapidar a minha vontade. Meus irmãos, sem vontade não há céu. Não há. Não há céu. Quando Jesus fala que no tempo de João Batista, que até agora o reino dos céus foi tomado pelos violentos, ele se referia àqueles que são violentos consigo mesmo. Eu não estou falando de me chicotear, ou seja lá que tipo de tortura alguém seja tão criativo, mas eu falo de controlar a vontade. Meus irmãos, se eu jejuar o dia inteiro, mas eu, na hora de falar do irmão, eu for uma metralhadora, de nada vai valer o meu jejum. O jejum é um domínio de si para que as aspirações da alma possam falar. Entendem? Se a minha alma não se converte, o meu jejum é vão. Aí eu devo então jejuar, atacar exatamente aquilo que me mostra em desconformidade com o Evangelho, com Cristo Jesus. Se eu sou uma pessoa irascível, eu devo fazer jejum de falar das pessoas, eu devo fazer jejum controlando a comida, porque uma pessoa irascível é aquela que sempre quer estar com razão e quer jogar na cara dos outros que está com razão e quer mostrar que está certo. Mas aí, quando a pessoa fala, uma penitência, para ir um jejum de falar sempre que quiser e dar na telha. Fica calado. É um jejum.
deu aquela vontade de discutir com alguém, fica calado. Faça o jejum da palavra falada, não da palavra de Deus, viu? Da palavra falada por você, por mim. Fica calado, não fala. É para isso que serve o jejum. O jejum, quando ele domina, me ajuda a dominar a minha vontade, porque eu me reconheço como uma pessoa necessitada de Deus, porque Deus me pediu, e as aspirações da minha alma, como está lá no Salmo 62, como no Salmo 41, a minha alma tem sede de Deus. Oh, meu Deus, a minha alma vos anseia. Desde a aurora, a minha alma vos busca. Veja, meus irmãos, a nossa alma, ela pede por Deus. Mas se eu só faço a minha vontade carnal, eu quero comer, eu como. Eu quero falar mal do irmão, eu falo. Eu boto tudo na métrica do meu julgamento. Então eu sou Deus de mim mesmo. Então o jejum vai combater o meu egoísmo, o meu orgulho. Eu estou acostumado sempre comer, depois que eu como, eu tomar um copo de suco, tiro um copo de suco, tiro refrigerante. Então, tudo isso, meus irmãos, é para que a gente possa controlar a nossa vontade e jogar a nossa vontade diante da mão de Deus. Deus não se agrada porque eu estou me penitenciando. Deus se agrada porque Ele está vendo o meu esforço em não fazer o que eu quero, mas eu voltar àquele homem, no encontro que tivemos outra vez, falamos. Lembra de Adão e Eva, que estavam nus diante de Deus? Pois bem, Deus nos ama a tal ponto que Ele vai estar do nosso lado conversando. E não sendo um Deus longeão. Não. Assim é o jejum. Isaías, o profeta, ele vai falar de uma outra dimensão. Lembra? Eu comigo, eu domino a minha vontade. Eu domino a minha vontade por causa de mim, eu com Deus. Sem Deus, sem a luz divina, sem o dom da graça, eu não consigo. Meus irmãos, o jejum não é uma atitude individual, é uma atitude cristã debaixo da graça de Deus. E somente pela graça de Deus pode produzir frutos. Tá? Então, se eu somente ficar assim, eu vou ficar sem comer, o máximo que eu conseguir é ficar com a barriga vazia. Mas eu continuar sendo aquele cristão cavalinho, atacando todo mundo, falando mal todo mundo e banalizando tudo que é da fé. Mas se eu coloco o meu jejum, oferto a Deus o meu jejum, onde é colocado Deus, a graça dele é infusa. E assim, debaixo da graça de Deus, o jejum produz frutos de salvação. E quando produz fruto de salvação, automaticamente, como é o amor de Deus, ele se espalha para os irmãos. Aí sim, dá de comer a quem tem fome, praticar a justiça com quem está preso, repartir o pão, repartir as vestes, dar abrigo. Já viram isso em algum lugar? Vocês lembram onde fizeram isso? Tive fome, tive sede, estive nu, estava sem moradia. Repare, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 25, versículo 35 em diante, 34 em diante, nós vamos encontrar Jesus. Está pausando, né, Josiane? Eu acho que a internet, às vezes dá um pitizinho ao Instagram. É o encardido que vai atrapalhar, mas atrapalhar não. Vejam, Jesus é o mesmo, gente. Isaías, 600 anos antes, disse. Como é que Isaías falou isso? Pelo mesmo Espírito da graça de Cristo derramada sobre Isaías, o Espírito Santo. Já disse a Isaías, como é que é o meu jejum? Faça justiça a quem precisa de justiça, dê pão ao pobre. E Jesus vai arrematar de uma forma belíssima no Evangelho de São Mateus, capítulo 25, versículo 34 em diante. Eu tive fome. É Ele mesmo. Repare, eu com Deus, eu comigo mesmo e eu com o próximo. Mas quando é debaixo da graça de Deus, o próximo é o próprio Jesus. Somente debaixo da graça do Deus nós fazemos o bem. Sem a graça de Deus, o que nós fazemos, mas dá pão, dá comida, dá tudo. Aí eu remeto ao capítulo de São Paulo aos Coríntios.
sem amor, isso nada vale. Sem ágape, que é o amor de Deus, nada vale. Se eu der meu corpo em chamas, se eu vender todos os meus bens e der aos pobres, se eu fizer tudo isso, sem amor, sem ágape, nada vale. Somente debaixo da graça o homem é capaz de fazer o bem. Aí quer dizer que uma pessoa que é espírita ou de qualquer denominação, ou não é de religião nenhuma, ele dá sopa todo dia para as pessoas, ele vende a casa dele, viveu nu no meio da rua, se não for por causa do amor a Deus, ele fez somente por si mesmo. Não pensemos que o demônio ele não sabe usar de armas, que a gente toma como cristãos e de piedade. Gente, quem já ao menos assistiu um filme do endemoniado, vê como o endemoniado vive. Ele não vive bem, ele fica sem roupa, vive se debatendo, não come direito. É um endemoniado. Ora, ele está fazendo isso. Ele por acaso é bondoso? Não, ele é endemoniado. Vejam que eu quero dizer que sem a graça de Deus, nada vale. Sem o ágape, nada vale. Tudo que eu fizer deve ser debaixo e por causa e como fim a graça para a glória de Deus. Aí sim o meu jejum terá valido a pena. O meu jejum terá valido a pena se eu fizer tudo conforme Deus pede. Porque repare, não é eu pegando, me desfazendo de tudo, mas é que quando eu domino a minha vontade, colocando a minha vontade debaixo da vontade de Deus, aí sim, aquilo que eu faço para o próximo, eu olho para ele e penso. Eu não digo, eita, coitadinho, rapaz, está ali sem roupa. Não, eu vou para Mateus 25 e digo, é Jesus que está ali. Se eu não conseguir ver Jesus no meu irmão, o que eu estou fazendo por ele é uma preservação de espécie. É um altruísmo egoísta. Só. Ah, mas isso é uma palavra muito forte, a pessoa é egoísta. É, minha gente. Quanta gente. Lembramos de Mateus 6, versículo 16, quando fizer, não faça como os hipócritas que mudam a aparência e fazem tudo por causa de quê? De si mesmos. Na verdade, já receberam a sua recompensa. Assim é com o jejum, assim é com a esmola. Nós sabemos disso. Irmãos, a nossa vontade, ela deve ser dominada pela vontade de Deus. É a graça de Deus quem faz o jejum produzir frutos de salvação em mim e no meu irmão. Porque quando eu domino a minha vontade, deixando que a vontade de Deus prevaleça em mim, é a minha alma que canta. A minha alma resplandece ao Senhor, enaltece ao Senhor, porque ele viu a pequenez de sua serva. Já ouviram isso? Já? Repare, ela deixou a alma crescer e não o corpo, a carne crescer. Maria diz, porque ele viu a pequenez da sua serva, a minha alma enaltece ao Senhor. Maria, no seu cântico, já nos ensinou o caminho. É esse. Cala, corpo. Deixa a alma viver. Como a alma vai falar? Como a alma vai falar? Como é que a alma fala? E a palavra de Deus, meus irmãos. Leiam a palavra de Deus. E você se obriguem a rezar com a palavra de Deus. Leiam a palavra de Deus. O Evangelho, o Salmo, algum trecho. Leiam a palavra de Deus. Porque aí a sua alma se alegra. É um alimento bom para a alma, porque é uma oração. É a oração. Mas, se a gente não der vazão a isso, a gente vai estar sem observar. Repare, tudo que eu falei aqui foi a citação da Virgem Maria, de Jesus Cristo, do profeta Isaías, de São Paulo, na carta aos Coríntios. A palavra de Deus. A palavra de Deus é um alimento bom para a alma. Tire o alimento carnal e coloque a palavra de Deus na sua vida.